como é que eu acho que a gente deveria escolher os nossos fones? Antes de tudo, a gente precisa entender o que são os nossos fones. Vai lembrar que fone de ouvido, que microfone é um transdutor. E o fone de ouvido também é um transdutor, né? A gente precisa saber que o fone de ouvido, o que ele faz? Ele pega energia elétrica, manda para o nosso fone, transforma isso em energia acústica, num sinal acústico. Então, ele é um transdutor, tá? E a gente tem tipos de fone que vale a pena a gente pensar sobre. A gente tem fones do tipo over-ear, né, que são os fones que cobrem a orelha. A gente tem fones on-ear, que eles tampam a orelha aqui, mas eles não englobam a orelha, né? A gente tem os fones earbuds, que são tipo esse que eu estou usando aqui. Ele é um earbud, então ele só encaixa aqui. E a gente tem fone do tipo in-ear, que é tipo esse fone aqui da KZ, que ele é um in-ear, né? Ele é um dentro da orelha. Dá para ver? Muita luz? Não, dá para ver aqui, ó. Ele é um in-ear. Eu já troquei a borrachinha para ir para quem ganhou, então não vou nem colocar na minha orelha, tá? Mas ele é um in-ear. E aí, qual que é melhor? É a pergunta que a gente sempre recebe. E a nossa resposta, eu tenho certeza que vocês já sabem, que a nossa resposta é depende. Por quê? Cada um desses fones vai ter a sua característica, né? Cada um desses fones vai ter o seu estilo. E cada um desses fones vai ter o que eu acho que é mais importante, o seu conforto. E isso vai variar de ouvido para ouvido. E a gente sabe que o nosso ouvido ele tem algumas influências, né? Então, será que esse fone, que é um earbud, funciona igual ao meu fone, que é um in-ear? Não, não funciona igual. Eles funcionam diferentes em relação a timbre, em relação a isolamento, em relação a um monte de coisa que a gente vai falar aqui na sequência, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu vou escolher um fone é o tipo de fone. Eu quero um over-ear, eu quero um on-ear, eu quero um earbud, eu quero um in-ear, tá? Além dos tipos, a gente tem uma briga muito grande, principalmente sobre os over-ears, que aí é a discussão legal, que é sobre eles serem open ou closed. E aí que vem o maior erro quando a pessoa vai comprar um fone de ouvido. Porque muitas vezes ela quer um fone que seja totally closed, né, totalmente fechado, e ela compra o open. O que quer dizer esse open e close? É o tipo, né, de isolamento, entre aspas, que aquele fone te fornece. Então, o fone open, né, ele vai ser um fone que vai permitir a entrada de sons externos e a sua fadiga auditiva vai ser menor. Já o fone closed, ele isola você do mundo, legal, sua fadiga auditiva vai ser maior e ambos vão ter características sonoras relativamente parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. A gente precisa se atentar muito a isso, e muita gente esquece disso. Então, por exemplo, o meu fone que eu uso para mixar, deixa eu tirar o cabo dele aqui, que é esse cara aqui, ele tem uma coisa legal que é isso do cabo dele ser removível, né? Você vira aqui, o cabo saiu, não funciona sem fio, mas para guardar ele é ótimo, né? Esse aqui é o ATH M50X. Antes eu estava fazendo a live e eu estava ouvindo a minha voz, né? Porque eu estou no meu quarto aqui, né? A gente está montando aqui o estúdio nesse ambiente, então ele ainda está reflexivo, etc. Então eu estava ouvindo muito a minha voz. Eu botei ele aqui agora, eu paro de ouvir a minha voz que está batendo no quarto. Causa até uma certa estranheza. Não estou acostumado a falar tanto com esse fone, só quando eu faço live. Então, as primeiras lives causavam uma certa estranheza. Quando eu tiro o fone, eu volto a ouvir mais o som ambiente. Olha que doideira. O fone da KZ, por exemplo, tá tudo certo você usar o fone da KZ. Ele não é ruim. Ele só não é espetacular. E uma das questões do fone é a falta de isolamento dele, né? Então, quais são os tópicos que eu vou elencar aqui que eu acho que são importantes para a gente pensar na hora de escolher um fone? E que pouca gente pensa. Tópico número 1 e mais polêmico. Impedância. Impedância nada mais é do que um obstáculo à passagem do som.
de forma muito resumida. Como que ela segura isso? Porque a impedância ela é feita de algumas coisas. Estou tentando não ser muito técnico aqui, tá? Mas uma das coisas que caracterizam a impedância é a resistência. Muitos fones, considerados profissionais, eles têm uma alta impedância. Se eu tenho um cara aqui, né, uma mão aqui, e ela tem uma força para segurar isso aqui, e eu quero que essa mão se mova, eu vou precisar colocar mais força aqui para empurrar essa mão. Se a resistência dessa mão for maior, a força que eu vou ter que fazer para empurrar essa mão vai ser maior também. Se o seu fone de ouvido tem uma impedância alta, quem está amplificando ele tem que ser capaz de lidar com essa alta barreira, vamos tocar o nome, que ele está criando. E é aí que moram alguns problemas. Transmissor e receptor de fone sem fio. Muitas vezes eles não lidam bem com uma alta impedância. E aí eu preciso estar atento na hora de comprar a impedância do meu fone? Depende, para que você vai usar o seu fone? Então, além da impedância, já que trouxeram a polêmica dos drives, vamos falar sobre os drives, né? O que sente de diferença em relação ao drive é o conforto daquele equipamento trabalhar. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar num falante, tá? O fone de ouvido, ele é um falante pequenininho, pequenininho. E ele tem que movimentar muitas vezes em um segundo. 20 mil hertz, por exemplo, são 20 mil vezes em um segundo que ele vai para frente e para trás. Quando você tem vários drives e você divide isso, grave, médio, médio agudo, agudo, você diminui a força que cada um está fazendo, né? E isso faz com que eles consigam trabalhar melhor por mais tempo. Então, o que isso interfere principalmente? Ter uma sonoridade constante. Se você vai trabalhar 8 horas com aquele fone, a sonoridade dele tende a não mudar se ele tem mais drives dedicados. A outra coisa é que o ponto de crossover deles, a forma com que eles vão ser construídos e cortados, isso vai fazer com que você tenha um timbre muito específico e mais tranquilo. Uma das coisas que eu acho muito legal, a Earsound, que fica em São Paulo, quando eu fui fazer o meu fone lá, eu fui lá e eu pude testar todos os fones deles e escolher. O meu fone é um fone de 4 drives, e na época eu poderia pagar até o fone de 5, era o máximo que eu conseguia pagar na época, mas eu gostei mais do de 4 drives. Conectores é muito importante. Eu quero um fone sem fio, eu quero um fone com fio, eu quero um fone P2. Muita atenção. Fone com microfone não pode ser considerado um fone profissional. E eu sei que tem KZ aí e outros genéricos que tem microfone. Tenham cuidado, que quando você botar no PowerPlay, isso pode dar problema. Tá? Além dos conectores, alguns fones podem ter uma função que é muito legal, chamada Noise Cancelling. Cara, essa função é sensacional. Porque você está com um fone normal, você liga um botão, o que ele faz? Ele capta o som de fora, inverte a polaridade, joga para dentro da tua orelha. Ele pega o som, cancela ele e joga para tua orelha. Olha que maravilha. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, antes da gente ir para o próximo slide, que aí é uma lista mesmo de o que olhar antes de comprar cada fone, é o seguinte. Tem uma coisa muito legal desse fone aqui da Apple, que é o AirPod Pro, que eu uso direto, tá? Para conferir mixagem e tal, que é o seguinte, ele tem um sensor de cabeça. O que esse fone faz? Se você pegar um áudio que seja mixado, olha que maneiro isso é maneiro, hein? Isso aqui é maneiro. Se você pegar um áudio que é mixado e imersivo e você virar a sua cabeça, ele sente que você moveu a sua cabeça e o áudio faz isso com você. Aí você vira para cá, o áudio faz isso, você vai para cima. Então é um som realmente imersivo. Para onde você vira a cabeça, você ouve mais aquele lado. É sensacional. Eu já assisti algumas coisas nesse fone com essa tecnologia e é bizarro. Bizarro. O que considerar na hora de comprar um fone? Beleza? Eu fiz uma lista com a minha ordem de prioridades. O que eu considero antes de tudo. Assim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto tópico. O que considerar? Pode ser que a sua lista mude a prioridade, mas eu recomendo que você considere tudo isso. Primeira coisa a considerar, o seu conforto. Fone, a gente às vezes fica horas com isso na orelha. Então, botou um fone, não é legal, não está confortável,
não leva. Você vai se arrepender. Depois eu penso no tipo. Lembra do tipo que a gente pensou? Se é um in-ear, se é um over-ear, se é um on-ear, se é um earbud. O tipo de fone que você quer. Você quer um fone desse que coloque assim e tal? Eles não caem geralmente da orelha, mas se você balançar muito, né? Tipo, se ele ficar mais frouxinho assim, balançar, ele tende a cair. Se eu balançar muito, eu fico com dor de cabeça. Ele tende a cair. Não, eu quero um in-ear. Eu quero um over-ear. Ele é open ou closed back, né? Ele é um fone isolado ou ele é um fone aberto? Por exemplo, você vai fazer, vai monitorar, como eu falei, o pessoal do audiovisual, vai monitorar uma gravação. Melhor que ele seja totalmente fechado, isolado, porque aí se vazar você vai ouvir. Ah, não, mas eu vou fazer para fazer PA, monitor. Eu sugiro um fone open, porque você bota, se alguém te chamar, você ouve e tal, se der uma microfonia, você ouve. Então, depende de qual estilo você quer. Né? Aí, o que eu penso depois? A durabilidade. Qual é a durabilidade que eu quero? Eu quero um fone que precisa durar 4 anos. Eu quero um fone que dure 2 anos. Aí eu penso depois no preço. Tá, quanto que eu posso gastar? Eu posso gastar R$ 200. Qual é o fone que eu tenho? Que é confortável, que é o tipo que eu desejo, que tem a durabilidade que eu quero. É esse aqui. Peguei o fone. E por último, mas não menos importante, eu penso na beleza do fone. É muito importante saber, né? Tipo, às vezes você quer um fone bonito. Então, tá tranquilo de preço e tal. Por que não um fone mais bonitinho, um fone que combine com você e tal? É importante, né? Então, essa é a lista que eu elenco para poder escolher o meu fone.